memória é Lucas 8, né? Isso, Lucas 8, do 1 ao 3. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João 8. Glórias a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar um caminho e vai nos alinhar com esse tema aqui, para que a gente possa comer daquilo que o Senhor nos preparou nessa noite, não é verdade? Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a cada um dos irmãos, né? Agradecer ao Alexandre pela confiança aí, né? A cada um de vocês que saiu de casa, e tenha certeza, você não veio em vão aqui. Tudo que você faz para o reino de Deus não é em vão. Às vezes você vai orar, vai buscar e fala: Deus, mas parece que não está acontecendo nada. Fica tranquilo. Quando você menos esperar, o leão da tribo de Judá se põe de pé, pega na tua mão e te honra, para que muitos vejam que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Hoje eu vi a irmã falar a respeito de ensinamento. Isso tem muito a ver com o que eu faço, irmão. Eu não sei pregar, que nem os pregadores pregam. Eu sei falar de Jesus e ensinar aquilo que eu tenho vivido. Eu sei falar aquilo que Deus já tem feito na minha vida. Porque se dá certo na minha vida, eu tenho certeza que vai dar certo na sua também. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Todos abriram? Glória a Deus, capítulo 8. Glórias a Deus. E o versículo, o de número 29. Capítulo 8, verso 29 do livro de João. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Estava orando a Deus e o Vaso falou que a campanha é a campanha de libertação. Isso. É verdade? Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai falar muito com a gente hoje aqui. E eu tenho certeza, irmão, que você vai ouvir uma palavra que você vai dizer assim: raramente eu ouço umas palavras desse jeito. Aleluia. Acharam? Então vamos lá. Capítulo 8, versículo 29 do livro de João diz assim: aquele que me enviou está comigo, pois não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Versículo 30. Preste bem atenção nesse versículo. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Glória a Jesus. Licença isso aqui, igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Meu nome é Marcos Paulo. Vou me apresentar por uma questão de ética, mas o nome que está acima de todo é o nome de Jesus, isso é indiscutível. Mas como você é meu irmão e eu quero que você me conheça, eu quero conhecer você, então assim, o Onofre falou algo a respeito de ser evangelista, ser pastor, isso e aquilo, né? Eu não me apego a título, eu não me apego a isso. Porque você quer uma honra maior para o servo de Deus, é quando Deus chama ele de filho. Glórias a Deus. Né? Coisa linda, aleluia, eu já sinto a presença de Deus. Senhor, glórias a Coisa Deus. linda, foi quando Jesus estava ali no Jordão e de repente abriu o céu, irmão. Abriu o céu ali e alguns ouviram trovões, porque não conseguiram discernir a voz de Deus. Mas quem estava ligado, ouviu o céu se abrir e dizer assim, ó: este é o meu filho amado. Então, se tem uma honraria maior para o crente, é ele ser chamado de filho pelo Pai. Oh, glória. Aleluia. Então, na noite de hoje, eu quero pregar só para os filhos e para as filhas. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Pode sentar, fica à vontade. Você está na casa do seu Pai. Glória a Jesus. Irmãos, eu gostaria que você me emprestasse a sua total atenção nessa noite. O tema de hoje, ele nos fala a respeito da libertação que algumas mulheres tiveram, não é? Isso. E o capítulo 8 do livro de João vai citar exatamente uma dessas mulheres que foram libertas por Jesus. Glórias a Deus. Foi justamente uma delas que foi pega num ato de adultério. E o que eu queria falar com você na noite de hoje, nós vamos aprender hoje a respeito disso, é que a salvação é para todos. A salvação
Jesus. É para mim, é para você, é para o ímpio. Mas a libertação, ela é para o crente. Você sabia disso? Às vezes a gente faz um culto de libertação desse aqui e a gente pensa assim: agora a gente tem que orar pelo ímpio porque o ímpio precisa ser liberto. Sim, o ímpio precisa ser liberto dos espíritos imundos, mas eu e você precisamos de uma libertação diária. Eu e você fomos libertos dos demônios que estavam no mundo, não fomos? Sim ou não, igreja? Sim. Só que nós precisamos ser libertos agora do mundo que existe dentro de nós. Glórias a Não Deus. adianta a gente falar que não, irmão, que não tem esse, que não tem um pouquinho. É verdade, meu Deus. Não é verdade, igreja? É verdade, Jesus. Aleluia. E eu queria falar com você algo a respeito dessa mulher. Uma mulher que agora ela é pega num ato de adultério. Só que era uma mulher que conhecia a lei. Era alguém que sabia de todos os preceitos, sabia de tudo aquilo que era pregado nas igrejas. Não é assim? Glórias a Deus. Só que um dia ela derrapou e caiu. E aí o que aconteceu? Ela encontrou Jesus. Quando ela chegou diante de Jesus, ela olhou para a situação dela e ela já sabia. Ela falou: eu vou morrer, de hoje eu não passo. Mas Glórias a Jesus, Deus. ele vinha agora com um evangelho chamado Evangelho do Reino. Evangelho do Reino. O que nós precisamos aprender, irmão, é viver o Evangelho do Reino. É verdade, Jesus. O Evangelho do Reino não tem nada a ver com o Evangelho que mostra para os outros. O Evangelho do Reino é um Evangelho completamente diferente de muitas das vezes do Evangelho que nós temos visto por aí. O Evangelho que eu, particularmente, eu era um desses evangélicos. Eu posso dizer para você que antes de eu encontrar o Evangelho do Reino, sabe o que acontecia? O pastor chegava para mim e falava: Marcos, você vai pregar. Sabe o que eu fazia? Eu orava, eu jejuava, eu buscava, era o dia todinho falando em língua, vendo anjo, era aquela coisa. Glórias a Era Deus. uma maravilha. E pregava. E Deus vinha por sua bondade, fazia uma obra na igreja. Mas pergunta para mim depois que eu não ia pregar, se eu queria orar com a mesma intensidade, se eu queria buscar com a mesma intensidade. Principalmente para mim e para você que prega, uma das coisas que nós precisamos, irmão, é abrir a Bíblia Glórias a Deus. para o filho. Porque corre o risco de nós que pregamos abrir a Bíblia Glórias só a para o pregador. Deus. E às vezes a gente não se alimenta. E aí a gente fica fraco. Mas eu não quero falar a respeito disso. Já que nós estamos falando de lei, deixa eu falar com você a respeito de um homem chamado Nicodemos. Quem conhece esse homem? Já ouviu falar nele? Nicodemos era um homem que conhecia completamente a lei. Sabia todas as leis que aqueles homens tinham. Glórias a Deus. Na época de Moisés. Mas agora, chega Jesus e começa a fazer os seus milagres. E a postura de Jesus é diferente. E isso aguçou aquele homem. Ele olhou e viu Jesus e falou: eu preciso falar com esse Jesus. Imagino eu. Porque veja bem, Jesus aonde ele passava, cego enxergava, morto ressuscitava. Quem estava com problemas e dificuldades, enfermidades, espíritos imundos, como era a campanha, eram expulsos da vida deles e delas. Só que agora, esse Nicodemos, que de repente nos domingos, na segunda, na terça, em qualquer dia no templo, levantava para pregar e ele impressionava. Quantos tapinhas nas costas Nicodemos não recebeu de tipo: ó, pregou muito, falou demais, ó, você arrebentou. Hoje Deus falou comigo. Mas aí o Nicodemos começou a olhar para ele. Ele falou: poxa vida, a gente impressiona, faz isso e aquilo. Mas Jesus é tão simples. E as coisas que realmente é para acontecer, acontecem na vida dele. Como isso? Aí esse homem chega para Jesus e vai falar com ele. Glórias a Deus. Posso perguntar uma coisa? Olha que coisa tremenda. Primeira coisa que acontece, ele reconhece. Ele fala assim: bem sabemos que tu és mestre. Bem sabemos que tu és de Deus. Porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele.
Olha ele reconhecendo. Ele reconheceu. Aí Jesus fala para ele assim: Nicodemos, vou falar um negócio para você. Jesus ia apresentar para Nicodemos algo diferente, mas muito parecido com aquilo que ele vivia. Jesus ia falar do próprio Deus, da lei de Deus, só que agora vinda com a graça. Jesus agora olha para Nicodemos e diz para ele assim: Nicodemos, é necessário que se nasça de novo. Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Só que Nicodemos nunca ouviu falar do reino de Deus. Nicodemos conhecia a Bíblia de cor e salteado, a Torá daquela época, mas o reino de Deus ele não sabia. Sabe por quê? Porque eles estavam preocupados em pregar e falar para os outros saberem e eles serem reconhecidos. Só que agora vem um homem chamado Jesus, cheio de poder e glória. Aleluia, Senhor. A presença de Deus. E deixa eu falar um negócio para você. Às vezes a gente ouve falar de Jesus e a gente pensa que Jesus fez milagres, maravilha, ressuscitou Lázaro e fez todos aqueles feitos porque ele era Deus. Mas a gente se engana. Ele não fez isso porque ele era Deus. Sabe por quê? Porque lá em Filipenses ele vai dizer assim que ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo. Aleluia! Então os outros vão ser igual a Deus, mas serviu. Sabe o que acontece? Sabe o porquê que Jesus fazia todos os milagres que ele fazia? Glórias a Deus. Sabe por que Jesus era daquele jeito? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Deixa eu explicar para você o porquê que Jesus quis que nós soubéssemos disso. Para que eu e você não viesse falar assim: não dava para ser igual a Jesus. Por quê? Porque ele era Deus. Não. E Jesus mesmo diz: coisas maiores vocês fariam estando nele. Por quê, irmão? Por que nós poderíamos fazer coisas maiores? Porque se recebermos do mesmo Espírito que estava sobre Jesus, as mesmas coisas nós faremos. Só que tem uma diferença. Alguém fala para mim assim: Marco, mas por que Jesus fez e hoje a gente não tem homens de Deus que conseguem fazer aquelas coisas? Porque Jesus assumiu o real papel de filho. É, Senhor. E todo mundo quer ser filho. Todo mundo diz: eu sou filho, eu sou filha. Mas para ser filho, para ser filha, tem que assumir a responsabilidade de filho. E o filho entende que não é ele mais que governa, não é ele mais que toma as decisões. O filho entende que tudo na vida dele, ele tem que passar pelo pai. Tudo vai ter que passar por Deus primeiro. E o nosso problema, o problema da igreja de hoje, é que a gente não quer mais saber de orar. Antigamente, eu sou crente já, eu conheci Jesus com 13 anos de idade, hoje eu tenho 40. Vai fazer uns 30 anos mais ou menos, digamos assim. Eu sou de uma época, irmãos, que o crente, para ir na casa do outro, ele orava. Para Deus confirmar. Você acredita? Aí eu lembro que alguns pregadores começaram com aquela onda assim: irmão, você quer orar por tudo? Se o irmão te dá um café, você ora. Se vai para ir na casa do irmão, você ora. Irmão, vai. Eu até entendo o que o irmão estava dizendo, que tinha coisa que não havia essa necessidade. Mas sabe o que aconteceu? Nasceu uma geração que não orava mais. É, Senhor. Nasceu uma geração que não tomava mais conselhos de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que não pergunta mais para Deus: Deus, eu posso isso ou eu posso aquilo. Deus, aleluia. Hoje a gente dobra o joelho muitas das vezes para orar, sabe para quê? Para ensinar a Deus como trabalhar. Para ensinar a Deus como Ele vai ter que fazer o que eu quero, o que eu deixo de querer. E o reino de Deus está mais ligado à pessoa que está do teu lado do que a você mesmo. Porque quando Jesus vem, Ele desce da glória dele, não foi para morrer por anjo ou pelo próprio Deus, não. Ele veio morrer por mim e por você, seres insignificantes diante da glória dele. Glórias a Deus. Que nós possamos reconhecer nessa noite, que nós possamos entender, irmão, e nós voltarmos ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho onde o temor a Deus é o principal alvo. Porque de todas as coisas que nós sabemos, o principal é temer a Deus. Porque essa é o dever de todo homem, de toda mulher. Porque se eu e você não tememos a Deus, eu estou dizendo temer não é uma questão de ter medo, mas ter respeito por Ele. Aleluia! A palavra que nós acabamos de ler, aleluia! Oh, Jesus maravilhoso! Temos uma palavra agora que Jesus disse: se vós
vós permanecerdes em mim, então sereis os meus mandamentos, então sereis os meus discípulos. Aleluia! Glórias a Deus. Oh, maravilha, Jesus! E o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas que se dizem ser discípulos de Jesus, mas quando vem uma prova, vem uma dificuldade, ela diz: não, eu vou parar. Jesus, eu não aguento. Senhor, olha essa prova, olha isso. Ei, irmão, nós precisamos definitivamente nos apaixonar por Jesus. Glória Nós a Deus. precisamos definitivamente amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê, querido? Aí alguém diz assim: não, mas isso aí é fanatismo. Não é. Porque somente alguém que te amasse acima da média para enfrentar uma cruz daquela, para ser chicoteado, cuspido, humilhado, sendo Ele Deus, sendo Ele poderoso, mas Ele foi até o final por mim, por você. Senhor amado. Eu li um dia desses na Bíblia que Jesus diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu venci o mundo. Jesus está declarando, igreja: não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado. Não fique ansioso. Glória a Deus. Venci o mundo, ele disse. Agora chegou a minha e a tua vez. A minha e a tua vez de se posicionar em Deus. E por que eu digo isso, irmão? Porque muitas das vezes a gente coloca tanta dificuldade para a obra, tanta dificuldade para fazer a vontade de Deus. Porque Deus olhou Jesus olhou para Nicodemos e disse assim: Nicodemos, não é possível ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Mas aí, irmão, eu pego você e vou até o livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20, o mesmo Jesus diz assim: o reino de Deus não pode ser visto. Glórias a Deus. Só quem tiver ligado vai começar a entender. Glórias a Deus. Jesus diz: se não nascer de novo, não pode ver o reino. Mas em Lucas ele diz: o reino de Deus não vem com aparência visível. Se alguém disser que está aqui, ali ou acolá, é mentira. Então o que aconteceu, igreja? Jesus disse: eu também. Agora ele está dizendo: se eu nascer de novo, eu vejo. Como assim? É simples. Logo depois ele vai dizer para Nicodemos assim: Nicodemos, aquele que não nasce da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Tem gente que está entendendo. Aleluia, Senhor. Ele chega com um camarada que às vezes estava vivendo um evangelho meio perdido, às vezes de impressionar, mas de negar a si mesmo. Não, ele não estava vivendo, e o reino tem a ver com isso. O reino tem mais a ver em eu falar assim: Jesus, o camarada se levantar contra mim e eu, lembra? Oferecer a face. Hoje ninguém mais prega isso. Hoje ninguém mais prega esse tipo de coisa. E nós precisamos viver isso. Mas olha só, agora Nicodemos olha para Jesus e Jesus deixa ele impressionado. Ele fala: mas como assim? Nascer de novo? Entrar dentro da minha mãe? Eu vou dizer uma coisa aqui que agora a igreja, que é Efatá, vai entender. Se Jesus hoje, só para você ver como você já está um passinho à frente do Nicodemos. Nicodemos era mestre da lei. Nicodemos era o camarada, era o pastorzão da época. Certo? Glórias a Deus. Aí olha só, o Nicodemos para diante de Jesus e ele fala assim: Jesus vai ter que nascer de novo. O Nicodemos não sabe o que é isso. Mas deixa eu perguntar para cada um de vocês: se Jesus falar para você assim, filho, você precisa nascer de novo. Aleluia! Glórias a Deus! Você já entende, não Aleluia, entende? Jesus! Então você consegue entender que você já está com um pé no reino já? Você está entendendo que Deus já te trouxe já uma revelação de quem Ele é? Glórias a Deus! Agora vai. Jesus olha para ele e diz: não pode ver o reino. Por que não poderia ver o reino? Porque para ver o reino, você precisa crer e nascer de novo. Quando você nasce de novo, você vê o reino. Mas como você vê o reino? O reino não tem aparência humana. Ele não tem aparência física. O reino de Deus, ele está ali. Aquela igreja ali é o reino. Não tem. Sabe por quê?
Porque o reino de Deus está dentro. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, quando eu vejo você tendo atitudes do reino, eu vejo Glória a Deus. como Deus é lindo. Estão entendendo, igreja? Glórias a Deus. Quando é que eu vejo o reino? Quando eu vejo alguém tendo atitudes de alguém que vive o reino. Mas Jesus falou, ei, Nicodemos, mas ver o reino é muito fácil. E Jesus não estava preocupado em que ele só visse o reino. O que Jesus falou depois? De entrar. Senhor. Se eu vejo alguém que está no reino, fazendo as coisas do reino, ele representa o reino. Mas se eu só estou vendo, significa que eu ainda não entrei no reino. Glórias a Deus. Ai, Jesus, maravilhoso. Você vê como o Pai cuida de você? Ele repreende, corrige do jeito que você está entendendo. E o melhor de tudo, o seu espírito está sendo edificado nessa noite. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui nessa noite com promessas vazias. Eu disse para vocês quando eu comecei a pregar que eu prego só aquilo que eu procuro viver. Então por isso estou dizendo algo para vocês a respeito de Jesus. Porque eu vivo Jesus na minha vida. Às vezes a gente fala, o dinheiro é problema, isso é problema. Queridos, o dinheiro não é o problema. As lutas não é o problema. O diabo não é o problema. As enfermidades não é o problema. O mundo aí fora não é o problema. Se você tem Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Porque se você tem Jesus, Verdade, Jesus. Ele tem que ser suficiente na minha e na sua vida. Ah, mas eu não tenho isso, mas eu tenho Jesus. Glórias a Deus. Quem está entendendo essa mensagem? Aleluia, Jesus. Então que nessa noite nós possamos entender que a libertação é para quem? Para o crente. Porque Jesus chegou para ele e falou assim, então Nicodemos, para entrar nesse reino, você precisa de alguns processos. Porque às vezes a gente procura viver. E o que Jesus está fazendo hoje nessa noite? Nos chamando para ir um pouco mais profundo nele. Sim. Sabe por quê? Eu olho para Paulo, Tiago, Pedro, João, depois que Jesus morreu. Esses homens foram evangelizar o mundo. E eu vejo esses homens evangelizando o mundo. Paulo diz que apanhou. Os homens eram perseguidos. Quantos e quantos dos nossos irmãos não foram jogados dentro de um lugar chamado Coliseu? Aonde para entretenimento das pessoas, só porque não entraram. Ele é crente, a gente falou que não era para ser crente, e ele então prendia. Aí no dia da festa, pega aqueles caras lá que tá lá dentro. Aí você imagina você, que é um monte de homem que ia, homens sem futuro, outro vagabundo, não. Eram homens pais de família, que tinham as suas famílias convertidas em Jesus. E eles entravam naquele lugar, olhavam as feras. Pensa você que eles não tinham medo? Claro que todos eles tinham. Mas eles entravam ali e você não via esses homens negarem a Jesus por nada. Não tinha nada que fizesse com eles que eles negassem a Jesus. Aí eu e você, porque Deus não fez isso. Não é desse jeito. Jesus. Mas que nessa noite nós venhamos colocar a nossa fé em Deus. E hoje Deus venha nos dar a fé inabalável que está escrito, a fé que abala os montes. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Que nós possamos entender que nessa noite, queridos, venha o que vier, nós estaremos em Deus. Aleluia, Jesus. Senhor. Porque se tem uma coisa que muitas das vezes a gente tem nesses dias é correndo atrás de algumas coisas. Mas Deus, Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso pedido. Para você ter uma ideia, tinha um cego gritando no meio de um caminho.
Jesus, 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 tem misericórdia de mim. E Jesus estava sendo ovacionado por uma multidão, porque todo mundo queria cura, todo mundo queria ser curado, todo mundo queria ser abençoado. Mas Jesus ouve alguém gritando e diz: tem alguém que está gritando. Aí os discípulos olham e fazem: Jesus está de brincadeira, né? Oh, Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus ouviu a voz dele, ele estava dizendo para mim e para você: filho, filha, eu conheço a tua voz. Senhor. Glórias a Deus. Senhor. E não tem multidão na terra que não faça Jesus parar para te ouvir. A minha pergunta é: quem vai perder mais tempo? Quem vai perder mais tempo, gastar mais tempo na presença dele, falando com ele? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo o Senhor. Nós precisamos isso, igreja. Nós precisamos nos gastar em Deus. Nós precisamos nos gastar ao ponto de que o que nós fazer para Deus já ser tão natural que as pessoas vão olhar para mim, para você e vai dizer: eu queria ser tanto como ele, tanto como ela. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque estarão vendo o reino em movimento. Como esse Deus é maravilhoso. Deus que é, aleluia. Glórias a Deus. Obrigado. Tem gente que se preocupa com multidão, com isso, com aquilo. Eu me preocupo com pessoas que realmente querem ouvir uma palavra viva, uma palavra genuína. Porque eu tenho certeza que se você vem buscar algo que você precisa para essa vida, pode ficar tranquila, Deus vai te alcançar. Mas se tem uma coisa que Deus mais quer alcançar, é aqui dentro. Porque como nosso irmão acabou de dizer aqui a gente não leva nada. Verdade, meu Deus. A gente não leva nada. Mas Jesus disse que a gente guarda algumas coisas. A gente pode guardar, ajuntar tesouro no céu. Ó. Como isso? Servindo o reino, vivendo o reino, amando o próximo. Porque às vezes a gente vem dentro da igreja e diz que ama uns aos outros, mas a gente se preocupa um pouco, pouquinho, bem pouquinho, com a dificuldade um do outro. O que eu estou pregando aqui nessa noite, irmão, é para nos despertar. É para nos trazer ao entendimento de que existe um Deus e que Ele zela pelas nossas vidas. E que Ele não esqueceu de nenhum de nós. Glória a Deus. O problema é que às vezes a gente tem mudado o foco de como buscar ao Senhor. Vamos para a casa de Deus e a primeira coisa que a gente pensa: se você chamar alguém para vir na igreja, o que o cara fala? Eu vou lá buscar minha bênção, não é assim? Glórias a Não é desse Deus. jeito? Não é assim? Mas deixa eu falar para você, a mentalidade do reino é diferente. A mentalidade do reino, ela não vem buscar a Deus. A mentalidade do reino, ela vem se entregar o coração para Deus. Senhor, aleluia. Eita glória. Glórias a Deus. Aleluia. A mentalidade do reino é você chegar diante de Deus e acontecer igual acontecia com Adão. Adão todos os dias, irmãos, no finzinho da tarde, Deus vinha e se relacionava com ele. Filho, como é que você está? E aí Adão vinha e expunhava tudo: Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo e aquilo outro. Era aquela coisa maravilhosa no final do dia. Mas aí um dia, Adão dá uma mancadinha. E aí sabe o que acontece? Adão peca. E quando Adão peca, ao invés dele ir para um lugar do encontro, sabe o que ele faz? Ele se esconde. Não é? Adão se escondeu, não se escondeu? Mas Deus faltou ao lugar do encontro? Não. Ei. Não. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Se vocês tivessem ideia de como Deus ama cada um dessa igreja. Glórias a Deus. Adão pecou e Adão está escondido dizendo: Deus, e Deus está lá: Adão, aonde você está, Adão? Adão. E Adão está lá: e eu pequei, eu não posso mais, eu não posso isso, porque isso e aquilo. E Deus não está preocupado com o pecado do Adão. Deus só estava preocupado em encontrar com ele novamente e ele falar: pai, eu fiz isso, isso e isso. Jesus, aleluia. Senhor, glórias a Deus. Aleluia. Sabe por quê?
Eita, que Deus está tremendo nesse lugar aqui hoje. Glórias a Deus. Porque o filho pródigo, um dia ele saiu da casa do pai também. E ele saiu da casa do pai e está lá vivendo a vida dele. E aí daqui a pouco algumas coisas acontecem que ele começa a perder tudo. Primeiras coisas, vai perdendo tudo. E aí os amigos vai sumindo daqui, vai sumindo dali. Pessoas que vai nos cercando, vai desaparecendo. Eu falo isso, irmão, porque eu não sei se eu estou com uma foto, porque eu até estava com uma foto aqui, lembra, Alexandre? Uma foto. Alguns anos aconteceu isso comigo também. Deixei Jesus, fui parar no crack, irmão, só Deus na causa. Mas enfim, começou a perder um aqui, perder outro ali, e daqui a pouco esse menino se vê numa situação onde ele teve que trabalhar. Ué, vou ter que trabalhar. E aí, isso não é um problema, então ele foi. Só que o problema é que ele foi trabalhar no pior serviço da época, era mexer com porco. E aí um belo dia ele estava passando tanta dificuldade, mas tanta dificuldade, que ele foi servir. Quem já viu o que porco come? Faz assim, só para mim saber. Você está entendendo, irmão? Desculpa a palavra, mas se você cuspir a comida do porco, ele come. Ele não tem problema com ele. Agora esse menino olha para essa comida. Ei, esse menino estava, sabe aonde? Na casa do pai. Aleluia. Está entendendo? E agora ele olha para essa comida e sente vontade de comer e fala. E aí ele lembra. Alguma coisa dentro dele fala assim, na casa do pai. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Te amamos, Jesus. Te amamos. Aleluia. Te amamos, Jesus. Oh, Espírito Santo. Esse menino, ele entra numa situação que ele começa a ter dentro dele o Espírito Santo. Eu lembro que o Espírito Santo de Deus começou a entender. Você lembra como que era lá? Você lembra como era gostoso? Quando você via o pai, às vezes você sentava na mesa e brincava, conversava com o pai e se alimentava do pai. Aleluia! E na medida que você ia se alimentando, você ia crescendo e desenvolvendo. Só que agora, olha o que tem na sua frente. E aí esse menino, o coração dele dói, mas aí sabe o que faz? Ele se posiciona. Opa! Eu vou na casa do meu pai. Glórias a Deus. A Bíblia diz assim, ó, nos capítulos 17 diz assim, ó, e ele pensou no seu coração, voltarei na casa do meu pai e pedirei para ele para me tratar como se fosse um dos seus empregados. Não é assim? Só que sabe o que significa isso? Isso significa aí você, quando a gente sabe que a gente tem que se posicionar em alguma coisa em Deus, e a gente põe aqui, ó, aqui, para ele, no versículo 17 estava só aqui. Só que ele foi além. Ele falou no versículo 21, ele já não está mais aqui, ele já está na porta do pai. Aleluia, Jesus. Ô pai! E aí quem desce correndo? Deus. Quem vem correndo? Aleluia. E você sabe por que é que o pai vem correndo e abraça aquele menino com todo o gosto? Eita, menino, que se tivesse nascido na época do Adão, Adão ia ficar envergonhado. É, Jesus. Porque na hora que o pai vem, a única coisa que ele olha, ele abraça o pai e diz, pai, eu! Ele não falou que foi o mundo, não foi o amigo, não foi o diabo. Porque não tem o que você põe, é só o diabo que vai condenar mais ele. Ele já tem a dele. Então o que resta para mim e para você é assumir a culpa. Deus, eu pequei. Glória a Deus. Ai, Jesus, maravilhoso. Glórias a Deus. E quando ele disse isso, o pai o recebe dentro de casa. Faz uma festa. Por quê, irmão? Porque isso é o reino. É abrir o coração diante de Deus e ter toda a sinceridade escancarada diante de Deus. Glórias a Deus. Porque às vezes a gente pensa que Deus não está vendo, né? Às vezes a gente fala umas coisinhas, nós vamos acreditar que Deus não está vendo. E aí o pior não é nada. Quando você dá umas pancadinhas e faz que não está nem aí, depois mais você volta, ainda vai. O problema é que a gente dá umas pancadinhas e aí fala assim, Deus não tem mais nada comigo. Não vai olhar para mim mais. E aí sabe o que a gente faz? Vai afundando, vai afundando, vai afundando. Vai se distanciando, distanciando, distanciando. Até a hora Glórias a Deus. Desse tamanho assim, ó. Aí você só ouve o louvor na rua, você passa, não ouve o louvor.
Aí o coração dá aquela tremida, a lágrima desce. Eu preciso voltar para casa do meu pai. Glórias a Deus. Aleluia, Deus é Jesus. maravilhoso. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Essa mensagem, irmão, não é uma mensagem de nutrição. Glórias a Deus. É uma mensagem que ela vai falar mais dentro do seu espírito do que propriamente se eu chegasse aqui e falasse, olha, assim, 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 assim. Ela vai falar mais aqui dentro. E o gostoso é isso. O gostoso é quando você está num lugar, você senta ali. Eu nunca fui preso a glória a Deus e aleluia. Um dia eu fui pregar numa Assembleia de Deus. Vai falar o nome da igreja? Pode, né? Assembleia de Deus de Guarulhos. Estou pregando lá na Assembleia, uma coisa linda, a igreja, de repente a igreja no maior silêncio. E eu pregando, eu não tenho problema. Só que eu acho que quem pregou lá gostava que as pessoas, né, faziam barulho. Eu não tenho problema, porque eu acho que você sabe o que é de Deus. Você sabe o que você vem trazer para Ele. E aí, uma irmã terminou o culto, ela veio, olhou e falou, irmão, posso falar com você? Eu falei, pode sim, o que foi? Você sabe por que a gente não deu glória a Deus, a gente não dava aleluia? Aí eu já fiquei meio assim com ele, não é meu isso aí. Aí eu falei, não entendi, mas porque a máscara, na época da pandemia, na máscara, a barra é ruim mesmo. Ela falou, Bruno, é porque conforme o irmão vai falando, parece que alguma coisa vai entrando dentro da gente, vai fazendo uma coisa aqui dentro, eu não sei o que é, e a gente quer ouvir tudo para não perder nada. Glórias a Deus. Você sabe o que é isso, irmão? É quando a palavra de Deus ela vem carregada da unção de Deus. Porque a única coisa que quebra o jugo é a unção de Deus. Não é desse jeito? É. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário aqui, senão não deixa eu mais aqui. Mas vamos voltar aqui. Agora, a palavra de Deus nos fala a respeito de conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia, quando fala em algo de conhecer, você já procurou entender a palavra na Bíblia no original? A palavra conhecer. Você já ouviu falar que essa palavra, a Bíblia está dizendo assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível, porque isso é bem complexo de se entender. A palavra conhecer na Bíblia é a mesma palavra que diz quando Sara com Abraão, quando Adão com Eva, quando o marido com a esposa. Sempre dizia assim, ó, e fulano de tal conheceu tal pessoa e aí nasceu fulano. Não é assim? Não está assim na Bíblia? Sim ou não, igreja? Sim. Não, porque eu não quero heresia da igreja. Sim. Não é verdade? Então o que eu entendo, irmão, quando a Bíblia fala de conhecer? Eu entendo que Deus está falando algo a respeito de intimidade. E aí eu entendo porque Jesus diz assim, quando quiseres falar com seu pai, entra no teu quarto, ó, tranca a tua porta. E aí sabe o que você faz lá dentro? Lá dentro, irmão, você se rasga, você se abre, fala, Deus, eu sou todo seu, toda sua. Glórias a Deus. E aí sabe o que acontece nessa hora? Você começa a ter uma intimidade com o pai de uma forma tão poderosa que sabe o que começa a acontecer? Começa a gerar o reino de Deus dentro de mim. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Todos entenderam essa mensagem? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus porque Ele merece?